Eu acabei de assistir A Different Man. Ainda não pesquisei sobre o diretor, mas enquanto eu assistia, uma das coisas que me veio à cabeça é que nasce um novo Yorgos Lanthimos. A princípio você parece que está dentro de uma bizarrice, né? Um certo nonsense. Mas muito interessante. Um roteiro que parece que tá indo para um lado e de repente muda tudo. Você fica se perguntando, ele é a mesma pessoa? Houve uma quebra aí na narrativa? Enfim, eu teria que assistir. É um filme que você tem que assistir de repente 2, 3 vezes, né? Não é um roteiro feijão com arroz ali, né? Uma coisa. Porque tá, ele é vendido como um thriller psicológico, então eu ainda tô aqui refletindo até que ponto Edward, né, que é o personagem principal, era um homem, né, ele começa o filme sendo esse homem com o rosto desfigurado, sofrido, né, o apartamento dele é todo escurecido, assim, sujo, bagunçado, como uma forma também de nos ambientar, né, nesse caos psicológico que provavelmente é a mentalidade dele. Aí ele tem uma vizinha, né, que é uma dramaturga, tá escrevendo ali peças de teatro, né, ou ao menos tentando escrever. Primeira cena que ele encontra com ela toma um susto, né, por conta do rosto, né, desfigurado e tal. Ao contrário do que de repente se imagina, né, que ela vai tentar, porque é vizinho colado, assim, sabe, porta com porta praticamente. Passa pela nossa cabeça que, nossa, uma mulher, né, morando sozinha, sendo vizinha desse cara que parece ser tão esquisito, talvez ela queira ignorá-lo e meio que desviar dele de todas as formas, né? Mas não é isso que acontece, assim, ela logo vai se mostrando curiosa, né, sobre a vida dele, então ela bate no apartamento dele. Na hora ele tava cortando ali cebola e assistindo um vídeo, supostamente no YouTube. E aí ela, o que você tá fazendo, né? E aí ele acabou cortando a mão, né? E aí ela ajuda, curativo e tal. E aí começa a reparar nas fotos que tem na parede. Aí tem uma foto dele criança com a mãe. E a gente vê uma criança com o rosto normal, né? Então dá a entender que essa deformidade aconteceu depois, né? E ela super simpática, assim, sabe? Super interessada na vida dele. E aí vai se criando, né? Como se ele próprio se achasse inadequado, né? Aliás, eu acho que o filme, ainda não li nada, né, sobre isso, mas parece que a ideia do diretor foi fazer a gente pensar assim: enquanto a gente se sentir inadequado, a vida vai ser miserável mesmo, sabe? A vida vai ser caótica, vai te dizer não e vai fazer você pensar coisas que supostamente você acha que as pessoas estão pensando sobre você, mas na verdade talvez elas não estejam pensando nada, seja só você que esteja pensando, né? Então mostra um pouco isso. Ele é um cara reservado, né? Tímido, que tá o tempo inteiro desconfiado, né? Na hora que ele tá no metrô, ele fica olhando assim para todo mundo. Será que estão falando de mim? Será que eles estão zoando com a minha cara? Transmite uma sensação de que, meu Deus, eu não queria estar nesse corpo, né? Eu não queria estar aqui agora. Tá fazendo uma espécie de tratamento, né? Tá buscando um tratamento com os médicos que parecem ser fora da curva. Ele inicia esse tratamento, né? Com uma série de remédios e tal. E aí tem uma hora que a pele dele começa a esfarelar, assim, sabe? Como se ele tivesse se derretendo. Aí a primeira coisa que ele faz é ir pra uma balada, né? Solta, assim, tudo que tava ali meio que reprimido, né? Ele se sente super feliz, aí ele bebe, aí ele transa com mulher.
E aí no dia seguinte, né, ele volta pra casa só de manhã, é a primeira vez que o apartamento dele é mostrado assim, com luz, né? Porque antes a gente só via ele numa penumbra. Como o vizinho de cima tinha se suicidado alguns dias antes, né, e tal, chegou a quebrar uma parte do teto do apartamento dele. Chega, né, uma espécie de síndico para fazer a manutenção e tal, e não reconhece ele, né? Então, aí a partir desse momento é como se o filme se dividisse em dois, assim, né? A vida do Edward antes e a vida do Edward depois, né? Que ele vira um outro homem, ele acaba adotando essa personalidade de outro homem, né? Porque é quase como quem diz assim, ah, já que ele não me reconheceu, então agora eu posso ser outra pessoa, não é? E aí ele conta uma mentira, assim, porque aí tá o cara, né, da manutenção, chegando com escada e tal, pra lá e pra cá. Alguns segundos depois chega um médico dele, procurando, né, o Edward. E ele fala, ai, vocês... Tô procurando o Edward, ele é meu paciente, a gente tá tentando entrar em contato com ele há várias semanas e ele não retorna. E aí, mais uma vez, ele identificou que ninguém estava se ligando que era ele, né? Estavam vendo ali uma outra pessoa. E aí ele começa a contar a nova vida dele, né? Então, assim, o Edward, ele morreu, ele se suicidou, eu sou um parente distante e vim para resolver algumas coisas, né? E o médico fica, assim, chocado, né? Como assim, né? Morreu. É, não fiquei sabendo, né, e tal. E, vai ter velório, não sei o que. Não, já foi o velório, tipo, já passou, entendeu? O corpo já... E aí, né, lembrando o que eu falei lá no início, a vizinha, né, dele, a mulher, que ele começou a ter meio que um amor platônico e tal. E a vizinha tá na porta, assim, ouvindo tudo aquilo. E aí tem um corte no tempo, assim, dando a entender que passaram alguns anos. A vizinha meio que se apropriou da vida real do Edward para criar um roteiro, né, para criar uma peça de teatro. Só que ela diz que o Edward é ficção, né, que ela inventou esse personagem na mente dela, né, um cara deformado e tal, mas os diálogos que ela põe na peça são diálogos que ela teve com ele, né, enquanto estava conversando na casa dele, né? Um momento do filme que eles vão fazer um lanche, né? E saem para tomar alguma coisa, né, e tal. E aí ele acha isso meio estranho, mas aí ele vai tentar voltar, né, para vida dessa vizinha na pele desse novo cara. Chega para fazer o teste da peça dela, né? E aí começa uma narrativa muito mais difícil da gente entender, né? Será que ele armou alguma coisa, né, e tal, mas enfim, ele faz o teste e ele sai muito bem, óbvio, né? Ele é o cara, ele é o personagem. E aí ele acaba sendo selecionado, aí ele volta pra vida dele, eles acabam se envolvendo emocionalmente, né? Só que aí, no meio entre os ensaios, né, que ele começa uma série de ensaios, assim, chega um outro cara deformado de verdade, né? Só que o cara tem uma vibe completamente diferente da vibe do Edward, da época que o Edward tinha o rosto deformado, né? Um cara que é super alegre, né? E ele fala de livros, ele faz comentários engraçados. As pessoas, ele consegue, onde ele chega, ele consegue atrair o olhar das pessoas, assim, sabe? Pela espontaneidade mesmo. Temos uma outra mudança radical, né, na narrativa, porque aí esse cara chega e vira os holofotes, se viram todos para ele. Ele acaba roubando, né, muito entre aspas, o papel do Edward, porque ele foi ali, né, conversando e tal, chegando como que não queria nada, dando algumas dicas e tal. A diretora da peça nota que, olha,
se dá conta que, né, que ele tinha razão sobre alguns pitacos que ele tinha dado e resolve mudar algumas coisas na peça e inclusive mudar o ator, né? Então ela coloca o cara que realmente tinha o rosto deformado. E ele começa até a ficar um pouco obsessivo, né, sobre esse novo cara que chega. Eu era essa pessoa e agora alguém vem e, e faz dessa vida que parecia para mim tão desgraçada ser uma vida tão boa, né? Como é que ele consegue fazer isso e tal? E aí ele de repente começa a tentar voltar para aquela vida, né? Porque aí ele vai tentar recuperar o papel dele, ele tenta lutar pelo papel dele, ele faz um escândalo no teatro. A vida dele começa a se desgraçar toda de novo, porque aí o tablado, né, do teatro cai nele, sobre ele. Ele sofre um acidente péssimo, grave, assim. Precisa ficar todo engessado, né, na casa da diretora, né? Só que assim, a diretora já tá começando a ter um affair com o cara que tem o rosto deformado. Então, até nisso, ele toma assim uma rasteira, né? Porque ele não imaginava que ela fosse aceitá-lo daquela maneira. Na visão dele, né? Ele poderia ter alguma chance, né? Se ele mudasse o rosto e coisa e tal. Mas ela acaba escolhendo o cara que tinha o rosto deformado. Eles casam, têm filhos e tudo mais, entendeu? E aí, no momento de ir, ele mata o fisioterapeuta que estava cuidando dele. Aí passa mais alguns anos, porque aí ele vai pra cadeia. E aí quando ele sai já mostra ele mais velho. A diretora tinha casado com esse cara, né, que roubou o papel dele e tal, e o cara seguia com o rosto deformado, né? Em nenhum momento ele questionou ou ele deu a entender que iria tentar mudar, né? Fazer algum tipo de procedimento para mudar o rosto. Direção de arte sensacional, trabalhando as cores tradicionais ali do cinema, né? Verde, vermelho, mas o ambiente, né, dos apartamentos, as portas coladas, cheio de detalhes muito interessantes. É um baita filme, um baita filme. Não é um filme fácil, mas um baita filme.